Muito bom dia para você. Sábado, fim de semana chegando, dia 5. Depois de uma semana toda, a gente está por aqui, a nossa turma do Ponto e Vírgula, que sai do rádio e vem para essa cena da TV, claro, para continuar informando, para continuar, na verdade, debatendo e trazendo opiniões. Aqui ao meu lado, John Coutrin, esse mestre da cena política local. Bom dia. Bom dia, Kate. Estou aqui no grupo. Gostei, bom. Também sou muito inspirada hoje, ok? Aconteceu alguma coisa que ela chegou aqui, né, dançando, brincando. Aconteceu alguma coisa. Meu Deus! Aumentou o salário, foi? John Coutrin. Mandando aqui um sinalzinho no grupo para o pessoal entrar, né? Até agora nada. Ontem eles disseram que não era para soltar a mão, aliás, eu falei que não era para soltar a mão, mas eu tô vendo aí que pelo menos Ricardo tá desgarrado. Ricardo tá. Cadê, John Coutrin? Vamos dar bom dia. Bom dia. Bom dia para Paulo. Bom dia, Paulo. Ainda estão se arrumando? Olha aí, ó. Se arrumando. Vambora, né? Bora. Vambora, porque daqui a pouquinho a gente começa a destacar aqui qual foi a movimentação da semana, entrevista com o prefeito eleito Eduardo Braide. Também já foi destacado, portanto, a comissão de transição definida ontem. Daqui a pouquinho a gente traz os nomes oficiais. E também tem assunto no cenário nacional. O Senado, portanto, aprovando aí uma medida provisória que dá conta da Covid-19. Tudo isso e muito mais é a partir de agora, porque está no ar o seu Ponto e Vírgula na TV. Muito bem, muito bem. Agora, em definitivo, né, John Coutrin, até às 10h30, a gente traz para você, então, informações. John, eu tô disposta, mas tu tá com o cabelo bem certinho também, né? Tu acorda que horas pra isso? Eu tenho cortado essa semana esse cabelo, não deu foi tempo, Kate. Como assim, John Coutrin, que não de deu cortar tempo? cabelo. Sério, né? Eu corto dia de sábado, às vezes corto dia de sexta, mas não deu tempo. Ontem eu bom fui dia. lá no cabeleireiro, tava fechado, rapaz. Que horas tu foi? Fui de noite? manhã, tava fechado. Sem tempo. Aí deixa pra próxima semana, né? Mas tá bonitinho, tá todo assim no gel, muito né? gel. É Todo laque, certo. né? O gel, laque. Cariolano. É. Como é que é? Muito bem, olha, já estão no ponto. Então vou dar bom dia aqui para Paulo. Muito bom dia, Paulo. Como é que é a história? Bom dia, Kate. É Paulo Ricardo? É Paulo Ricardo. Bom dia, Kate. Bom dia, John. Bom dia ao Ricardo. Eu estava aqui observando essa história do John. Fui cortar o cabelo, não deu tempo. Eu imaginei que deve dar um trabalho enorme, né? Demais. É Mas enfim, já baratinho. estamos aqui direto de Imperatriz. Vamos fazer um resumo da semana. Semana bastante produtiva. A partir de agora ela começa a desacelerar, porque vai chegando no final do ano, sobre esse aspecto da pandemia, mas a gente começa a perceber que a pauta política dá uma certa desacelerada. O pessoal vai comemorar o Natal, né? O Réveillon também, né? tem que oxigenar um pouquinho a mente, descansar um pouco para voltar com tudo, né? É verdade. Muito bom dia, Ricardo Marques. Esse olho azul, meu Deus do céu. Bom dia, Kate. Bom dia, John. Bom dia, Paulo Negrão. Bom dia aos nossos telespectadores do Ponto e Vírgula na TV. É isso aí, vamos que vamos. Sábado, aqui em Caxias, a gente já tem a solenidade de diplomação marcada, né? Dia e hora marcados aqui para a diplomação do prefeito, que foi reeleito, e os 19 vereadores. Daqui a pouco eu digo quando e onde que vai ser. Muito bem, a gente começa por aqui, então, destacando aí a movimentação da semana. Vamos começar falando, John, sobre a entrevista. O prefeito eleito Eduardo Braide esteve aqui no Sistema Difusora, então, dando entrevista, falando, comentando aí seus primeiros dias, suas primeiras ações, já a partir do dia 1º de janeiro, e a gente destaca a partir de agora para você. Eu devo anunciar até o final do dia de hoje quem vai ser o coordenador da equipe de transição, as pessoas que vão compor inicialmente essa equipe de transição, porque a gente sabe que tem um período curto, né? O resultado da eleição saiu agora no dia 29, a posse já é dia 1º, então é praticamente um mês que nós vamos ter. Mas eu posso dizer e adiantar a boa notícia,
é que da parte do prefeito, do atual prefeito Edivaldo Holanda, ele colocou toda a sua equipe já de governo à disposição para que possa passar da forma mais rápida e mais transparente as informações da atual gestão, e isso vai contribuir muito para que a gente faça o planejamento, principalmente já de ação nos nossos primeiros meses de gestão. Eu sempre disse durante a campanha que governar bem é colocar as pessoas certas no lugar certo. Então é claro que a Prefeitura de São Luís, todos os cargos técnicos serão ocupados por técnicos e técnicos da área. Se é um cargo na área da saúde, tem que ser ocupado por alguém que entende de saúde, que sabe resolver os problemas da saúde. Na mesma coisa educação, na mesma coisa transporte. Agora, todo município, todo poder executivo tem a sua área política. Secretaria de Articulação Política, por exemplo, que vai fazer interlocução com a Câmara Municipal para aprovação dos projetos, tem que ser ocupado por um político. Então, o que nós vamos encontrar é um equilíbrio entre a parte técnica, que vai executar todas as ações e serviços para chegar na sua vida, lá na sua comunidade, no seu bairro, e a parte política, que vai nos ajudar a governar São Luís. A gente já começou já na segunda-feira de manhã a trabalhar na equipe de transição, fazer um planejamento forte para os primeiros 100 dias de gestão, para que a população possa perceber, você possa perceber que já no início do ano que vem as coisas vão melhorar na saúde, nós vamos avançar na situação da educação e em diversas outras áreas da nossa cidade. Então nós vamos ter que fazer as intervenções emergenciais para que as aulas voltem com segurança, para que você que é pai, você que é mãe, tenha certeza que o seu filho vai estar estudando em uma escola que vai cumprir todas as orientações sanitárias de enfrentamento ao novo coronavírus. Acho que o momento agora é de união. Todos nós temos que dar as mãos para a gente trabalhar para mostrar que São Luís será uma cidade bem melhor a partir do ano que vem. Muito bem, então tá aí, né, John? Na verdade, as primeiras falas foram exatamente convergindo para aquilo que ele já vinha falando ao longo da campanha, né? Achei interessante quando ele fala, né, que vai mesclar essa questão política e técnica na administração dele. É importante, né? Você também não pode colocar só políticos e também não pode colocar só técnicos. Cada área aí é preciso o gestor, além de ser técnico, também ser político. É muito importante isso. E pelos nomes que ele já anunciou ontem, né, dessa equipe de transição, Kate, já alguns nomes, inclusive, políticos e técnicos. Eu destaco aí o Max Barros. Nós falamos seguindo a linha, né? Falamos até ontem no Ponto e Vírgula sobre ele, o perfil do Max, que é engenheiro, que já tem uma vasta experiência nessa questão, né, de administração pública, de gestão, já foi secretário de infraestrutura do governo do estado. Então, o Max Barros é um dos nomes aí da equipe de transição, é o nome técnico e é o nome político. As duas coisas estão inseridas aí no perfil do Max, assim como os outros nomes que ele anunciou ontem, os outros 3 nomes da equipe de transição. Então, espero o seguinte, começando o próximo ano, que o prefeito eleito consiga cumprir suas promessas de campanha. Ele prometeu aí, algumas coisas ficaram marcadas, clínicas da família, não foi isso que ele falou exaustivamente durante a campanha. É claro que talvez no primeiro ano não consiga, mas tem 4 anos aí para colocar em execução essas promessas. Clínicas da família, terminar de integração, que ele disse que ia fazer também. Não é? Então é importante aí que ele consiga ter recursos, como ele próprio falou no Ponto e Vírgula, que vai buscar recursos, que vai pedir ajuda... Agora mesmo no mês de dezembro, né? De dezembro, já está indo a Brasília, que vai buscar ajuda da bancada federal. Então, é importante que ele tenha esse apoio, inclusive, do governo do estado, em que ele deixou bem claro e frisou que vai manter esse relacionamento, esse diálogo com o governador Flávio Dino. A gente espera que de ambas as partes a cidade esteja em primeiro lugar, Kate, até porque quem conhece o governador do Maranhão sabe que ele é governador dos 217 municípios, independente do prefeito ser da base dele ou não ser da base dele. Mas ele sempre ajudou, sempre esteve aí à disposição dos municípios e tem, em cada município desse estado, tem uma obra do governo. Então, São Luís não será diferente entre o Eduardo Braide e o governador Flávio Dino. Muito bem, antes da gente passar ali também para ouvir a opinião dos meninos, do Paulo e do Ricardo, em Imperatriz e Caxias, a gente também vai destacar um outro ponto que ele deixou também, que ele conversou, enfatizou, que é a organização dos equipamentos, sobretudo relacionados à saúde. Trabalhar com o que tem, né? E organizar para que isso dê vazão às necessidades aí em todas as áreas aqui da capital. A gente coloca agora para você também. Pegar toda a estrutura, por exemplo, na área da saúde e colocar para funcionar. Reabrir a maternidade na Zira Sub, colocar para funcionar de volta a maternidade Maria do Amparo, aproveitar a Santa Casa de São Luís, que está ao lado ali do Hospital Socorrão, com 11 leitos de UTIs equipados, mas sem funcionar, com o andar inteiro que está lá pronto, mas sem funcionar. Nós vamos fazer isso para poder desafogar o atendimento já nos primeiros dias em relação ao Socorrão 1.
Por outro lado, concluir o Hospital da Criança. A gente sabe que o prédio já foi feito, falta equipar e colocar as pessoas para trabalhar. A UPA da zona rural precisa ter um melhor atendimento, com mais medicamentos, com mais médicos. Nós temos mais de 50 unidades básicas de saúde, algumas estão fechadas, como é o caso da Unidade Básica de Saúde da Vila Nova República, e o que nós temos que fazer é colocar tudo para funcionar bem já desde o início. Por quê? Porque a gente não pode, às vezes a gente se preocupa muito com a questão da pandemia, mas durante a pandemia tem o hipertenso que precisa de um atendimento, tem alguém que faz o tratamento de câncer, tem alguém que está com alguma cirurgia marcada, e nós não podemos esquecer dessas pessoas. E a partir do momento que mais unidades de saúde estiverem funcionando, é mais espaço, mais vaga que nós vamos ter para atender aquelas pessoas que terão que enfrentar o novo coronavírus. Muito bem, está aí a fala do prefeito eleito Eduardo Braide. Ricardo, me parece muito inteligente e estratégico quando ele fala desta reorganização dos equipamentos de saúde. Ele até reforçou isso também na entrevista que ele concedeu para a gente no Ponto e Vírgula, no rádio. Sim, Kate, isso aí é o estilo sereno, né, do prefeito eleito aí, o Eduardo Braide, que deve dar o tom do seu governo, né? Tanto nas questões internas, né? Nas questões meramente administrativas, quanto nas relações político-institucionais. O próprio prefeito eleito já afirmou que vai buscar, né, se aproximar dos governos estadual e federal para construindo essa boa relação. Ele que é bem influente na bancada maranhense, tentar aí trazer benefícios, recursos mais para São Luís. Agora, uma transição absolutamente tranquila, né? Porque o prefeito que entra, Eduardo Braide, tem essa postura serena, e a gente tem que reconhecer também a postura muito equilibrada, né, do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que também se mostra aí um democrata, né, um estadista, no mesmo nível, aí, mesmo patamar do Edivaldo Braide. Isso é bom para São Luís, porque quanto menos choque de transição existir, melhor as coisas terão continuidade. E eu quero ressaltar aqui, desse grupo, né, que compõe aí a equipe de transição do Eduardo Braide, eu conheço o Max Barros, que foi secretário de Estado, foi deputado federal, e é uma das referências, né, das boas referências que a gente tem aqui do Maranhão, um homem tecnicamente de qualidades indiscutíveis, um homem muito equilibrado, muito centrado, que vai certamente ajudar muito nesse processo de transição e poderá, inclusive, ser aí um membro da equipe futura do governo aí da Prefeitura de São Luís. Agora, Paulo, quando a gente fala sobre transição, e claro, uma característica importantíssima tem que ser a tranquilidade, a gente até comentava isso durante a semana, até porque os serviços públicos, principalmente os essenciais, não podem parar, né? E esse momento entre um que sai e o outro que chega, é preciso que se tenha harmonia, né? Kate, você tem toda a razão quando você lembra essa questão. Quer dizer, o serviço público, ele não pode parar, porque isso acarreta um prejuízo para o munícipe, para o cidadão, para a cidadã. As pessoas que já estavam agendadas em busca de consulta, de tratamento, ou qualquer outro serviço público na esfera, eles não podem ser prejudicados em razão disso. Então, hoje, é uma lei, por exemplo, você pode, é legal, você precisa fazer a transição. E a gente observa aí um amadurecimento político do prefeito, tanto do prefeito que está, quanto do próprio prefeito que foi eleito. Porque o prefeito que está, ele sabe, ele tem a cidade na mão, tem um mapa na mão, as dificuldades. Se essa dificuldade, se esses empenhos, se essas ações que ainda estão por ocorrer, dentro desse prazo de 30 dias aí, no caso, será a transição, o prefeito eleito, quando assumir em janeiro, vai assumir e vai levar um tempo para saber o que realmente ficou de forma em andamento. Isso, esse tempo que se leva, também acarreta um prejuízo para a cidade. Então, a gente já não pode mais tolerar isso. Em alguns municípios brasileiros, por exemplo, tem um prefeito que, porque não foi reeleito, ou que foi eleito não é do alinhamento político, acaba tentando emperrar, dificultando, ofuscando informações. Então, isso já não cabe mais. Nós estamos falando da capital, estamos falando de São Luís, que e deve ser o espelho desse ponto de vista, de modelo para os demais municípios do Maranhão. É muito claro que isso acontece em cidades menores, aqui no interior, mas a gente vê também que tem casos em que há dificuldade daquele que está em relação àquele que vai chegar, emperra toda essa situação.
Então é importante. Nós estamos na pandemia, lembrou bem na entrevista o Eduardo Braide, que mesmo nesse foco da pandemia, que é aquilo que está nesse momento como ápice, porque requer a atenção da saúde para todos, mas a vida do cidadão ela não parou, exceto aqueles que sucumbiram em razão da pandemia. Mas aqueles que tinham cirurgia, fosse eletiva ou não, daqueles que foram acidentados, precisaram fazer uma correção de trauma, enfim, isso não para. Então, é um amadurecimento, isso nos dias de hoje é muito bem visto, então está de parabéns essa facilidade, essa informação. Não está fazendo favor, é bem verdade. Agora, é importante dar as boas-vindas àquele que chega. E como é que se dá as boas-vindas? Mostrando, abrindo a máquina, está aqui as informações, segue, boa sorte, dá tudo certo. É exatamente isso, começar e terminar da forma que tem que ser, né? São gestos maduros, inclusive, profissionalmente falando e tecnicamente falando também. E por falar nisso, a gente vai colocar agora já esta definição da comissão de transição, né, John, que a gente tanto anunciava durante a semana, e foi até uma espécie de spoilerzinho que o prefeito deu enquanto ele concedia entrevista ao Ponto e Vírgula na rádio, que até o fim da semana ele, então, anunciaria esta comissão fechada, que vai fazer, então, a transição. E a gente coloca agora para você. A entrega da lista com a equipe faz parte do processo de transição. Foi o prefeito eleito que, ao ser recebido pelo gestor atual, que protocolou o documento. Com maior alegria, nós estamos recebendo o prefeito eleito de São Luís, Eduardo Braide, aqui na Prefeitura de São Luís, e oficializar a transição. Para a equipe, 5 nomes foram indicados por Eduardo Braide. São eles o ex-deputado estadual Max Barros, a professora Elizabeth Castelo Branco, Flávio Olímpio, Marília da Conceição Gomes Silva e o advogado Enéas Fernandes, que vai coordenar o grupo. São pessoas que são da área política, mas também são eminentemente técnicas. A professora Elizabeth, de fato, é professora. A Marília também, ela já trabalha na administração pública há bastante tempo. Eu tenho mais de 16 anos de experiência na área que diz respeito à administração municipal. O professor Flávio Olímpio, inclusive, é também professor, contador, advogado. E o que a gente percebe que, independente disso, o perfil nesse momento também é técnico para o levantamento dessas informações. Da gestão atual, o secretário de governo, Pablo Rebouças, vai participar, fornecendo informações. A partir de segunda-feira, as reuniões vão acontecer aqui no Palácio Laravardiere. Os profissionais terão que correr contra o tempo, já que faltam pouco mais de 20 dias para a posse. O momento para quem está chegando é de conhecer o funcionamento da máquina pública. No ato, o prefeito eleito, Eduardo Braide, disse que a escolha foi técnica e não quis adiantar os nomes que vão compor o secretariado. Ele falou somente que os anúncios serão feitos ainda este mês. A partir do momento que a equipe de transição tiver todos os dados necessários para que a gente tome as decisões, aí sim nós vamos começar a informar o nome do nosso secretariado. Muito bem, tá aí já antecipando que esses nomes serão técnicos e devem surgir aí até o final desse mês. Agora, eu acho interessante destacar também, desta lista, né, que foi anunciada, tem uns 2 nomes que eu acho que você deve ter o quê? Uns 3? Conheço uns 3 ali. Uns 3, mas são bastante neutros e uma outra característica é que o trabalho vai ser bem grande, viu? Um volume de trabalho gigante, porque, como bem disse o Eduardo Bueno, são poucos dias, né? Até a posse. Poucos dias. O prefeito eleito ainda já acho que finalizou a equipe, os nomes da equipe de transição serão esses, não é? Agora ele passa para outra fase, que é a escolha dos nomes do secretariado, né, que também são poucos dias. Tarefa difícil também, né? Aí, por exemplo, ali, Max Barros, eu creio que o Max deve assumir uma secretaria, nome avaliação, secretaria de obras. Os outros nomes eu não sei, não é? O Elizabeth, que a gente vê sempre a Elizabeth aí dos movimentos grevistas, né, professora, aí não sei se vai assumir um cargo no governo municipal. Mas já demonstra que ela está bem afinada, aliada com o atual gestor, não é? O Flávio Olímpio, se eu não me engano, eu já conheço ele da Assembleia, realmente, é um servidor da Assembleia, já tinha visto ele por lá. O outro, eu não sei quem é, né? A Marília, o nome dela, essa eu não conhecia.
Mas porque a gente vê uma equipe técnica, não é? Equipe técnica. Ele está seguindo a linha daquilo que ele falava e reforçava sempre, né? Vamos ter um escalão técnico, pelo menos esse primeiro escalão, né, que é o de frente, deve ser técnico conforme a fala dele. Muita gente está brincando para ressuscitar o Max Barros, mas não é ressuscitar o Max Barros, não, gente. O Max foi deputado, né? Foi secretário. Ele tem uma contribuição a dar, né? Sim, sem dúvida nenhuma, até pela experiência que ele já tem. Independente do grupo que ele participa ou participou, o Max sempre foi muito independente, assim, diga assim, ele nunca Agora, claro, colocou muito a questão política. Também, né? Discreto. Muito nunca discreto. foi Essa densidade política que a gente vê tão diferenciada com outros, ele não, ele caminha de outra forma, né? Mais discreto, é técnico. Mas isso não tira também o valor, né? Não, creio que não. O Max sempre foi independente. Muito pelo contrário. Foi um deputado, sempre atuante. Pega o currículo do Max enquanto deputado, pega enquanto secretário de infraestrutura, você vai ver, né, o legado que ele deixou para o Estado, para a cidade. Claro que ninguém é perfeito, né, independente do grupo que ele tenha feito parte, mas ele sempre soube separar as coisas. Então ele é um técnico, eu acho que vai contribuir bastante. A gente observa ali também, Kate, né, o detalhe das camisas, né? Nossa Senhora. O pessoal está até falando nas redes sociais. Eu até pensei que fosse vídeo azul também. Meu estoque já acabou essa semana. Já. Paulo e Ricardo, João Coutrinho está engrossando a grife que existe já do azul aqui. Desde Jackson, Castelo, Edivaldo, agora Braide. Você viu ali? O destaque só vai mudando assim, diferenciando o tom, mas é azul, né? Forte, fraco, mas é azul. De certa forma, essa tem sido a cor mais marcante da campanha. Por onde a gente observou, aqui em Peradrina foi diferente, a gente observando na cena nacional, aí na capital e nas outras cidades, o azul realmente... A gente até que trocou o vermelho por azul, pra você ter uma ideia, deu uma inclinada. Né? O John disse que o estoque já acabou, mas isso é a onda do John. Que hoje ele bota esse verdezinho de esperança aí, não sei para falar com quem, ele botou um verdezinho de esperança e tal. Mas agora, um detalhe chamando a atenção, eu vi aqui na cabeça do Edivaldo, parece que já tem ali um aeroporto na parte da nuca, já está caindo uns cabelinhos ali. Eita, rapaz, Paulo sabe de coisa. Quando eu conheci o Edivaldo, ainda jovem, o Edivaldo era jovem, menino. E, gente, mas pelo amor de Deus. Como ele está hoje, né? Pelo amor de Deus. Vocês queriam que ele tivesse do mesmo jeitinho? A quantidade de problema na cabeça desse homem. Lá em casa eu tenho 3 meninos, eu já estou com os cabelos brancos aqui. Tu avalia? Glória a Deus. Paulo e Ricardo, a gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta a gente fala sobre Covid-19, os números e principalmente as medidas, sobretudo no cenário nacional de destinação de verba, inclusive um crédito extraordinário que foi então aprovado por meio de uma medida provisória. Daqui a pouquinho a gente conta melhor esse assunto. Não sai daí que a gente está voltando. De volta com o nosso Ponto e Vírgula na TV. Começamos ainda há pouco, viu? Às 9h30. E aí, o seu fim de semana, a gente tem aqui essa companhia que faz para você todos os sábados até às 10h30 contigo. No rádio, você já sabe que é todo dia, sempre a partir das 18 horas com essa turma. Tá faltando o Leandro, aliás? Bora mandar um abraço para Leandro. Que Leandro tem o quê? Dois sábados que ele não vem? Já uma semana que ele não vem. Uma semana. No Ponto e Vírgula da rádio. Na rádio. Bora aqui na TV. Tem. Não tem não, Paulo e Ricardo. Eu tô com saudade, mas eu já perdi até a conta aqui. São 2 semanas? 2, né? Ele desertou por uma semana, está desertado. Mas não tem problema. O Ricardo vai falar com ele ao final do dia de hoje. Acho até que ele deve estar na região litorânea, porque vi aqui numa fotografia um carro, parece que da externa azul, uns bancos de areia, falei, não, ele está desertado por aí. Mas ele prometeu que sábado que vem ele está aqui. E segunda ele está no rádio. Pronto, né? vai Cadeirinha dali, ninguém senta naquela cadeira ali, viu, cara? Ninguém. Tá ali só para ele. Sábado que vem ele promete que está aqui. É merecido. Tá cansado, né? Ele pegou um rojão aí de uns 20 dias aí inteiriços. Inventou um sábado, um domingo, daqui a pouco ia ser o domingo, né? Por pouco vocês não entraram no domingo. Nós. Vocês, né? Você viu? Vocês.
Vocês, porque eu fui passeando por ali, Ricardo, sem olhar para trás e fui-me embora. Ricardo escapou do debate do segundo turno, né? Antes da hora, né, John? Quase que Ricardo vem pro segundo turno aqui fazer debate. Quase que tu vinha de novo, Ricardo. Ai, meu Deus, vamos falar de um outro cenário, né, John? Covid-19, gente, são números que a cada dia que passa, a gente vê aumentando, crescendo e um cenário preocupante, né, John? Mas a gente tem agora, né, uma espécie de fôlego maior, né, esperança, já que já começa a partir do ano que vem esse cronograma de vacinas, né? Eu acho tarde, Kate. Sim. Eu acho tarde esse cronograma, porque a gente tem países aí que já começou, inclusive, a vacinação. E no Brasil só em março. E serão quatro fases. 4 fases. Eu não sei, porque eu fico preocupado que os números voltaram a crescer, as mortes também, colapso no Rio de Janeiro. A gente espera até março, né? Até março, não sei o que vai acontecer daqui para lá. Eu acho um pouco temeroso. Tardio? Né? Tardio. Eu acho que o país deveria ter se organizado melhor. E olha, porque foi uma cobrança, na verdade, né? Isso acontece porque é cobrança. Várias matérias foram veiculadas, inclusive mostrando empresários, né, desse setor de saúde farmacêutico, questionando que até então não tinham entrado em contato com eles para a produção, né, do material que vai utilizar, das seringas, por exemplo, do armazenamento, para que possa aí as vacinas ficarem armazenadas, né? Então, os empresários nunca tinham sido notificados, nem tinham sido contactados pelo governo para fazer toda essa logística. Porque não é só pegar a vacina, não é só, vou comprar a vacina e pronto, não. Claro, tem uma organização, uma organização, né? Você vai aplicar como a vacina? Tem que ter seringas, tem que fabricar as seringas, tem toda uma parte de insumos materiais. E tem prazos também. E tem prazos também. Então, você não pode chegar numa fábrica dessa, eu quero amanhã 1 milhão de seringas, não é de uma hora para outra, por exemplo, né, dando exemplo. Não sei se o nome é refrigeradores, como é que também para condicionar as vacinas. Então, isso é de uma hora para outra. Então, isso foi cobrado do Ministério da Saúde do Governo Federal e até que, enfim, né, fizeram uma reunião e já programaram esses prazos de 4 fases a partir de março. E creio que a gente possa ir até lá, né? Eu torço muito para que os casos não se agravem, né? Para que possa, digamos assim, passar essa tendência de segunda onda aqui no nosso país. Agora imagina, John, quando eu falo fôlego é no sentido de realmente você ter esperança. Isso. Porque nós estamos num 2020 que infelizmente foi marcado exatamente por isso, né? Pessoas que morreram, infelizmente, outras que continuam lutando bravamente para sobreviver. E agora a gente, pelo menos, já tem um quadro de fases estabelecido e tomara que seja rigorosamente seguido, né? Você pega, por exemplo, São Paulo, o governador se adiantou. Sim. Com a Coronavac, com o Butantan, não é? A vacina chinesa se adiantou, já tem toda uma logística do próprio governo de São Paulo para adquirir essas vacinas e começar já inclusive chegou algumas doses em São Paulo. Então o governo de lá prefiro não ficar esperando não vou esperar o governo federal não, vou tomar minhas atitudes e, portanto, já vai também começar a vacinação. Então achei que o governo federal demorou demais para que fizesse esse planejamento, mas no fim das contas, Kate, pelo menos tem essa boa notícia. Sim. Essa boa notícia que em março já começa aqui no país, por alguns grupos, a vacinação contra a Covid-19. Muito bem, a gente vai colocar agora, inclusive, John, o senador Everton se manifestou com relação a isso, falando sobre o voto favorável a a abertura de um crédito, né, extraordinário de mais de 2 bilhões para que o governo federal pudesse, então, trabalhar aí com a vacina na produção, distribuição e também na compra. O Miguel disse que queria falar aqui hoje. Eu disse para ele, por enquanto, só acompanhar aqui o trabalho da gente. O PDT vai votar sim, eu quero parabenizar os autores e o trabalho do nosso relator, Nelsinho Trádio, dizer que essa questão da imunização, ela é de todo o povo brasileiro e eu tenho certeza que os técnicos, com os profissionais e todo o Conselho Nacional de Saúde, que tem total recall, total preparo e confiança nossa
eu tenho certeza que vocês irão ajudar a encontrar as melhores saídas, mas claro que agora não é dividir quem tem acesso e quem não tem. O que nós temos que trabalhar na frente é para que toda a população tenha acesso. Isso é o mais importante. Então, Nelsinho, nós confiamos no seu trabalho, temos certeza que justiça está sendo feita e, claro, esperamos que toda a população tenha acesso a essa vacina tão logo. O que marca essa fala, John, Paulo e Ricardo, é trabalhar para todo mundo, né? Indistintamente. Trabalhar querendo alcançar a todos, afinal de contas, a gente está falando de saúde, né? Paulo. Estou me lembrando aqui... De fato, Kate, você tem toda a razão. Você tem que pensar no coletivo, você tem que pensar, por exemplo, na nação, no solo. Você não pode pensar, por exemplo, em um território em detrimento de outro. Então, quando o John diz que o governo de São Paulo se adiantou, no caso aí, por quê? Porque há toda uma situação, a gente viu que os casos oriundos de São Paulo, isso começou a pipocar para o resto do país. Então, para não ter o risco de que a situação fique emperrada na capital, dependendo do próprio governo federal, e devido a essa divergência do governo estadual de São Paulo com o governo federal, o governo de São Paulo já se antecipou. E aí faz muito bem o papel, o conjunto de senadores fazendo esse trabalho, já destinando, adiantando aquilo que se pode fazer, dando as condições legais para que o resto do país, os demais estados, possam também trabalhar de maneira a não ficar esperando março chegar e ter dificuldade de acesso a material que possa ser utilizado na produção das vacinas. Kate, só lembrando, quando o senador falou na hora de dividir, não é? Eu vi uma matéria em que os promotores, acho que o Ricardo leu essa matéria, em que os promotores do Ministério Público de São Paulo pediram prioridade, né, na vacinação das primeiras etapas de vacinação contra a Covid. Isso tem repercutido. Sim. Uma polêmica, não é? O pedido consta na ata da reunião do Conselho Superior do Ministério Público, ocorrida virtualmente às 14 horas do último dia 24 de novembro, né? Então, os promotores aí pediram prioridade, mas o Ministério Público já se pronunciou e disse que isso foi apenas um assunto aventado por iniciativa de um membro do Conselho Superior da instituição. Tá, mas se colar, colou, né? Se colar, colou, mas que não houve qualquer deliberação acerca do infundado questionamento, né? Ou seja, os promotores lá já estão se adiantando, já queriam ser prioridade, viu, Ricardo? Como não? Tá todo mundo querendo, né? Essa vacinação aí, só quem é maluco que não está dando importância. Esse gesto aí do governador Dória é um gesto importante, porque ele acaba por dar uma certa pressão, né? Botar lenha na fogueira. Mas ele precisa da autorização da Anvisa, né? Ele não vai poder, pura e simplesmente, bancar a fabricação da vacina e vacinar os paulistanos lá. Não dá. Ele vai precisar necessariamente que o governo federal libere a Anvisa para que a Anvisa dê o sinal verde. Agora, o gesto mais importante nesse sentido, a meu ver, foi essa votação aí no Senado, né? O Senado já adiantou muito, né? Serão 2 bilhões de reais a compra, distribuição e vacinação. E essa medida, de certa forma, ela destrava um debate interno ali no Congresso, né? Agora vai ser votado lá na Câmara, mas a Câmara deve agilizar porque há uma pressão da opinião pública. É importante que o que foi votado agora no Senado garante a vacinação gratuita para todos os brasileiros, né? O SUS é que vai controlar, né, que vai distribuir e vacinar, como é feito com as outras vacinas, né? A poliomielite, todas elas, né? A gente tem esse know-how, o SUS tem o know-how de vacinar. Agora, nós estamos muito atrasados, muito. A Rússia já vacinou até ontem mais de 100 mil russos e espera vacinar até o final deste ano ainda 2 milhões. Então, está todo mundo andando, o Brasil é que não está. A Argentina aprovou ontem a taxação das grandes riquezas, né? Essa taxação de grandes riquezas da Argentina, eles esperam levantar aí recursos da ordem de 3 bilhões para serem aplicados
na vacina, né? Compra, distribuição e vacina da Covid-19. Essa proposta, aliás, aqui no Brasil, a da taxação sobre grandes fortunas, é uma proposta do PDT, né? O PDT tem essa bandeira. O Ciro Gomes há muito vem falando, vem propondo. Nas eleições presidenciais de 2018, inclusive, foi uma das propostas apresentadas pelo PDT, né? Por que não se taxa grandes fortunas no país? Essa é a questão, né? Então, não tem essa desculpa de que, porque nós estamos sem recursos, isso aí é blá, blá, blá. O governo tem que agilizar, sinalizar positivamente para que nós tenhamos essa vacina, e não interessa se essa vacina vem da China, se vem dos Estados Unidos, se vem da Baixa da Égua, como eu costumo dizer, a gente fala lá no Ceará, não interessa. A gente quer o povo vacinado. Porque se tiver lá nesse lugar bem aí, tem que buscar daí também, né, não, Ricardo? Tem que pegar daí esse também. Lugar bem aí Só para não repetir. Tem que buscar. E outra coisa que é bom que se destaque é que não tem dono, né, desta criança. A finalidade disso é salvar vidas, evitar que outras pessoas morram. E aí tem que se parar com essa história, que me parece que é algo muito, muito latente desde o início, é de se buscar quem é o dono disso, quem é o dono daquilo, né? Exatamente, Kate, concordo contigo, né? Concordo com o Ricardo também em relação ao atraso que nós falamos no começo. Citamos que outros países, outros lugares já estão bem avançados bem avançado esse processo, que no Brasil ainda há esse atraso. E em São Paulo, como o próprio Ricardo falou, a vacinação deve começar em janeiro, né? Porque, por exemplo, tem a questão da Anvisa, mas a Anvisa já foi lá na fábrica, né, da Coronavac, lá na China, para averiguar todo o processo e deve dar o aval, né? Então, em janeiro deve começar essa vacinação lá em São Paulo. E muito importante dizer isso, por conta aí, não questões políticas, foi o Dória, não, é porque o Estado se adiantou, né? Fez todo esse processo, apostou na Coronavac, junto com o Butantan, destaca-se, portanto, o papel importante do Butantan nesse processo todo, e lá em São Paulo começa em janeiro. Então, eu já até estava conversando com uma pessoa ontem, rapaz, na hora de começar em São Paulo, eu vou para lá, entendeu? Tem uns parentes lá. Vou para lá, tem uns parentes, me filtro. Me filtro, tem uns parentes lá, vou pedir lá ajudar para eles me vacinar. Então, em São Paulo deve começar em janeiro, em outros países também já está bem adiantado. Ora, mas é aquela história que o Ricardo disse ainda há pouco, né? Só um bobo que não percebe isso. Se você puder forçar, né, aquela forçação de barra para você antecipar para o seu lado, quem é que não vai fazer isso? São vidas que estão em jogo, né? Vidas, a humanidade atravessa aí um momento tempestuoso, né? E a gente precisa pensar em vidas. Nós já temos aí mais de 1,5 milhão de pessoas que morreram no mundo vítimas da Covid-19. Então, é muito sério. Nós tivemos aí, no espaço de uma semana apenas, o crescimento de 100 mil novos óbitos vítimas da Covid. Isso é mais do que a guerra do Vietnã toda, né? É verdade. E aqui, trazendo para o nosso lado, a semana inteira foram de números crescentes. Imperatriz, Paulo pode falar sobre isso também. Números crescentes também. A gente não vê a diminuição, não. A gente está vendo números que estão se distanciando cada vez mais. É verdade, Kate. A gente até tinha ficado um tanto quanto otimista em relação aos números que haviam regredido aqui em Imperatriz por cerca de 8 a 10 dias. Casos ali pouquíssimos, números ali. Houve dias aqui em que não tivemos casos confirmados oficialmente com base no boletim estadual. Agora, esses números retomam o crescimento, isso preocupa. A gente continua vendo nas ruas as pessoas que não estão dando a importância devida para os métodos de prevenção individual, pessoas que já relaxaram, e a gente não pode entrar nessa onda, porque ao passo que as pessoas se comportam dessa maneira, nós vamos ter as superlotações de UTI, de hospital, de posto, e aí toda aquela questão, no momento ápice, com a ativação de hospital de campanha, de diversos postos que foram transformados em referência, esses postos eles foram regredindo, foram recolhidos, e agora você precisa conviver com isso. E no caso de Imperatriz, nós somos uma cidade fronteira aqui para o Tocantins, divididos só para o Rio. Nós temos aqui também as pessoas influências do estado do Pará, que também tem altos números, então preocupa sim, e aí cada um de nós, cidadãos e cidadãs, precisamos estar em alerta.
A máscara incomoda? Incomoda, é fato. A respiração sem ela é bem melhor, mas ela é uma forma de parar, de evitar interromper essa barreira. Então, é muito importante isso. A gente não pode realmente ainda relaxar e esquecer que o coronavírus existe e está atacando muita gente. Ricardo, Paulo, só reforçando aqui que nós falamos no começo, aquela nossa fala, de que o Brasil ainda está atrasado nesse processo de vacinação. Fui pesquisar aqui os outros países, quando começam, né? Quando começa. Até porque o Brasil está apostando só numa vacina, que é de Oxford, né? Apostando só nessa, não dá para todo mundo. Essa da Inglaterra não vai dar para todo mundo. Vamos lá, Alemanha. Previsão de início ainda em dezembro. Alemanha, ainda nesse mês, não é? Gratuita também. Vamos lá, Alemanha. Nós temos aqui Portugal. Previsão, janeiro de 2021. Janeiro, né? A primeira etapa de vacinação deve terminar até fevereiro, lá em Portugal. E a intenção é vacinar quase 10% da população nessa fase, janeiro. Vamos para outro país aqui, Reino Unido. Previsão de início, 8 de dezembro, né? Segundo lá a equipe de saúde. A expectativa é de começar a vacinação com 800 mil doses disponíveis já na semana que vem, Reino Unido. Rússia já começou, como o próprio Ricardo falou, né? Rússia começou. Mais de 100 mil pessoas já vacinadas. Até dia 4 de dezembro, mais de 100 mil pessoas já haviam sido vacinadas, segundo o governo. A meta é que 2 milhões sejam imunizados até o fim do mês. Rússia. Vamos continuar aqui. Então, praticamente, destacando, são esses países, né, que já estão bem à frente, bem adiantados, e o Brasil apenas em março, a primeira fase de vacinação. Muito bem, só um adentro aí, viu, John? Muito importante essa sua informação e que agrava ainda mais a nossa condição aqui no Brasil, né? Você citou aí Portugal, que começa agora em janeiro. Portugal tem 5% da população do Brasil, né? Sim. Então, Sim. A questão populacional é outro peso que nós vamos ter que enfrentar, além da nossa dimensão territorial, né? Como é que a gente vai fazer para vacinar os nossos irmãos lá no meio da floresta amazônica, né? Isso tudo, essa logística, que repito, né, o Brasil tem. O Brasil é especialista em vacinação, mesmo com essas condições adversas, de população, de territorialidade ampla, mas a gente precisa botar o carro para andar, né? Ricardo, para você ter uma ideia, quando eu falava que o Brasil está apostando apenas em uma única vacina, e você falou da questão da população, que não vai dar para todo mundo, vacinar logo todo mundo no começo, lá em Portugal eles fecharam contrato, né, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de vacina. 6. No Brasil até agora só com a Oxford, né, da Inglaterra. E são 4 fases, e aí você vê que não vai ter esta cobertura em todo o país exatamente por isso, porque a demanda é maior do que a oferta, e sem dúvida vai acontecer que nem talvez essas fases que estão sendo estipuladas não ocorram dessa forma, né? Bom, vamos ter que esperar. Agora, se tivesse... E já temos que ir para o intervalo. Se tivesse essa vacina lá na baixa da égua... Vamos trocar essa campainha aí. Bota aquele, faltam 5 segundos, 15 segundos. É do Senado, né? É do Senado. Tu viu lá, né? 15 segundos. É mais elegante. É mais elegante. É desagressivo. Vamos votar, né? Vamos para o intervalo rapidinho. Na volta, Imperatriz Caxias fala da movimentação na semana. Olha, ó. Já colocaram. Colocaram. A gente já volta. De volta, definido agora que nós vamos ter 15 segundos, faltando apenas 15 segundos. Faltam Vai ser 15 assim segundos. Vai ser assim. Contigo, Paulo. Ok, aqui falando um pouquinho da situação regional, local aqui em Imperatriz. Essa semana nós tivemos uma polêmica durante uma entrevista do prefeito atual, que ao ser perguntado por uma bancada durante uma live, ele adiantou que a ex-candidata a prefeita Mariana, do PSC, Mariana Carvalho, seria já o nome potencial do grupo para ser a sua eventual sucessora, e isso ficou sem que as pessoas entendessem se ela teria feito uma campanha de forma a ser preposta dele, se é uma pessoa que teria feito já um acordo para integrar o grupo dele, se já estaria no grupo, se isso também poderia ser uma sinalização de que ela pudesse estar assumindo um cargo nesse novo mandato.
E ontem eu a trouxe aqui no Ponto e Vírgula para que a gente pudesse esclarecer. Conversamos com Mariana, ela disse que não existe isso, essa forma dele se pronunciar agora também já havia sido feito lá atrás, pelo fato dela ter tido uma votação muito boa, e ele tentou, talvez até para se aproximar, reconhecer publicamente e gerou essas especulações que foram dadas. Então, ela disse não integrar o grupo do prefeito Assis, não tem tido nenhum acordo, não tem tido nenhuma conversa para integrar grupo, continua à frente do PSC fazendo um trabalho de reconstrução já no começo do ano, tem projeto, o partido precisa aumentar a sua militância na cidade, então ela deixou muito bem claro isso. Agora, claro que foi um assunto ao longo da semana. Depois, algumas pessoas até acharam, não, mas talvez o prefeito não tenha centrado só na Mariana, mas na figura feminina, que a cidade já está na hora de ter também uma gestora, pelo fato de ser hoje uma cobrança muito grande da sociedade e ainda ter uma baixa participação da comunidade feminina nos cargos políticos. Nós tínhamos, por exemplo, 4 vereadoras na Câmara. Nessa eleição, nós perdemos 2 e elegemos só 2. Ou seja, então diminuiu a bancada feminina. Então, só para esclarecer o que foi dito na quarta-feira, Mariana não integra a base do prefeito, não vai participar do governo e, portanto, ela me disse que não foi preposta e nem laranja na campanha do prefeito reeleito há 6 anos. Muito bem, disse inclusive que já tem aí novos rumos, né? Digamos assim. Sim. Já está vislumbrando Sim. aí um caminhar totalmente diferenciado para os próximos anos. Verdade, já tem aí a necessidade de estar reunindo, aumentando a militância, tem projetos focados para a comunidade, deve ter, porque o presidente do partido a nível de Estado está em Brasília fazendo todo um levantamento para que já a partir de janeiro consiga trazer de alguma forma ações para a região, para o Estado. Então, é um assunto que precisava ser esclarecido e ontem, no Ponto e Vírgula na rádio, a gente conseguiu trazer essa informação e esse esclarecimento. O outro fato para cá, Ricardo, me permita, é que a Câmara, já nessa retinha final, até o dia 17, 18, por aí, ela deve cessar os seus trabalhos, já entrar de recesso. Mas ontem houve sessão, na quinta-feira, sessão com entrega de título de cidadãos e cidadãs para pessoas reconhecidas aqui na cidade. Então, a gente já percebe um... Você recebeu? Não, você recebeu? Não. Ah, não. Tá Não, errado. Eu sou Acho que ele já cidadão tem, por ter escolhido Imperatriz. Não, tá errado isso. Tinha que ter alguma... Não é não, Ricardo? Tá errado. Um homem que presta tanto serviço para essa cidade. Pé de pato não deu título de cidadão para ele. Pé de pato não deu. Mas eu quero parabenizar o Ricardo pela comenda que ele recebeu lá, a caneca. Olha aí, Ricardo. Quem tem amigos como vocês, não precisa ter amigos. Olha, o pé de pato, viu, John Coutrinho, não deu a comenda para Paulo Negrão, e eu até acho que ele tem as razões dele. Toda vez que Paulo Negrão ia falar no nome do pé de pato, pedia para botar a musiquinha. Lá vem o pato. Tá errado. Quer ganhar a comenda. Cara, como é que vai ganhar? Não vai, né? Não vai. Olha, Aí. Esse é o melô do pé de pato. Lá vem o pato, patacão, patacolar. Tá bom. Lá vem o pato para ver o que há. Já chega. Mas, Ricardo, já tem data? Já tem data aí para diplomação? Tem sim, Kate. O prefeito reeleito Fábio Gentil e os 19 vereadores aqui de Caxias serão diplomados no dia 18. A solenidade prevista para começar às 17 horas será no auditório do Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, né? E por orientação, né, do TRE, será uma solenidade restrita, né? Devido à pandemia e tal, ela não será aberta ao público. O Salão do Júri, lá do Fórum do Desembargador Arthur Almada Lima, ele está, sempre quando tem sessão do júri, semana passada eu participei de uma, ele é apenas a metade, né? A ocupação do público apenas a metade. Nessa diplomação especificamente, para evitar as aglomerações que são naturais, né? Todo mundo quer ver o seu vereador ser diplomado, né? Quer estar lá com o seu prefeito e tal, mas aí não vai ser possível, não. Vai ser uma solenidade fechada. Alguém, né, deve sacar lá o celular e transmitir pelas redes sociais, o que é bacana, porque quem está em casa quer ver a movimentação. Mas o fato é que será dia 18,
que é o último dia, por sinal, né, o último dia para as diplomações em todo o Brasil, às 17 horas, aqui no auditório do Fórum de Caxias, na cidade judiciária. Muito bem, por aqui também, né, John? Aqui, dia 17. Dia 17, a partir das 16 horas, diplomação do prefeito eleito, Eduardo Breit, a vice Ismênia, e os 31 vereadores e suplentes, né? Apenas estes. Deixa bem claro que não será um evento aberto para o público, por conta ainda das medidas sanitárias no que concerne ao Covid-19. Então, a transmissão será pelo YouTube do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, que quiser acompanhar. Então, só reforçando, dia 17, às 16 horas, portanto, 4 da tarde, a diplomação do prefeito eleito Eduardo Breit, da vice, professora Ismênia, e também dos 31 vereadores e suplentes, apenas estes. Que já me parece um número... Eu acho muito... Só por aí já são quase 100 pessoas. Quase 100. E transmissão virtual, apenas, né, diferente dos outros anos. E será no auditório, né, do fórum, né? E isso acontecerá, portanto, de uma forma típica esse ano. E é importante que se destaque também, essa semana a gente estava observando a cena aí, o prefeito Edivaldo Holanda terminando, né, concluindo aí essa última etapa de equipamentos públicos sendo entregues na cidade. Nós temos aí na área da praças públicas, nós temos quiosques, nós temos muitos equipamentos, né? Antes de ontem, um sistema de monitoramento de segurança faz parte da Guarda Municipal, ali no bairro da Alemanha, e por aí vai, né? O prefeito ainda está tentando aí entregar o máximo de obras possíveis dentro desse prazo exíguo, né, Kate? Sabe que está terminando o ano, vai ter que passar o bastão, né, a faixa para o prefeito. Ainda bem que é esse compromisso do prefeito eleito da continuidade, né? E ele deixou isso muito certo durante a entrevista, de dar continuidade, porque os projetos para a execução vão ficar, né? Exatamente, o projeto fica, tem orçamento já empenhado, né? Previsto e tudo para isso. Previsto e tudo, é só dar continuidade, só seguir o barco, né? É só seguir o barco. Aí o prefeito Eduardo Breit. Falando em prefeito, Kate, dessa essa informação lá de Anajatuba, né? O prefeito é afastado do cargo lá em Anajatuba até o final do mandato, não é? Segundo o Ministério Público, notícia aqui do site do Ministério Público, atendendo a pedido do MP, em ação civil de improbidade administrativa, a Justiça determinou ontem o afastamento cautelar do prefeito de Anajatuba, o Sidney Costa Pereira, pelo prazo de 28 dias, ou seja, até 31 de dezembro. Acabou, para ele já acabou, quando encerra o seu mandato. Por que isso? A medida visa resguardar a instrução processual de diversas ações de improbidade administrativa contra o gestor que tramitam na comarca de Anajatuba, bem como assegurar o funcionamento dos serviços públicos municipais que se encontram prejudicados desde o final das eleições, em 15 de novembro, quando o grupo político do prefeito de Anajatuba perdeu as eleições. Ou seja, aí largou tudo. Largou tudo de mão, né? Meu Deus do céu. Além dos processos que ele enfrenta na justiça, então, para resguardar, né, a tramitação desse processo, resguardar a instrução processual, o prefeito foi afastado de forma melancólica, né, deixa o mandato dele. Meu Deus. Agora é importante que se diga que o Ministério Público determinou também que se faça comissão de transição nestas cidades, nos municípios, para acompanhar exatamente isso. E é extremamente urgente que isso se configure na prática, Ricardo e Paulo, porque é isso aqui, ó. Me parece que muitas cidades, parece assim que bateu o pé e disse tchau, e para alguns nem tchau deram, né? Foram embora, largaram a cidade da forma que está. Né? Coisa feia, né, gente? Não é qualquer perdeu que vai abandonar a cidade, gente. Kate, eu quero destacar aqui, Kate, John e Ricardo, essa semana esteve Imperatriz, o presidente da FAMEM, lá no Xavier, ele reuniu com os prefeitos eleitos aqui da região, reuniu com aqueles que também não foram reeleitos, e aí acabaram ali traçando um encontro, aqueles que estão chegando, deu as boas-vindas, houve um almoço com um grupo, um jantar com outro. Então, destaquei assim de forma muito importante esse contato, porque hoje a gente consegue perceber a FAMEM, que é a Federação das Associações dos Municípios do Estado do Maranhão, uma entidade mais próxima. A FAMEM, durante muito tempo, ignorou essas bandas do Estado nessa relação com esses gestores aqui. Então, hoje, destacando essa ação da FAMEM, ocorrida aqui na cidade de Imperatriz essa semana. Obrigada, Paulo. 15 segundos, Ricardo, para a gente terminar rapidinho. Só para dar tchau.
Boa tarde para todo mundo aí, um bom final de semana. Eu ouvi falar que a turma do interior vai estar de recesso, né? Não, tu não ouviu nada disso. Ninguém larga a mão de ninguém. Beijo, gente. Tchau, fica com Deus. Bom fim de semana.